Lição 302. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. An Tariq bin Shihab رضي الله عنه قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقال رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطيع فبلسانه، ومن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديثان أخرجهما الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos abordar 3 assuntos, mas antes disso é importante recordar aos nossos irmãos que estamos a abordar o capítulo relacionado ao fitan ou fitna, e nós definimos ontem, mencionamos vários momentos que esta palavra foi usada no Corão, assim como os seus significados. O que significa? Diante do fitna, diante a tentação, diante a matança, diante as grandes situações que nós tivemos a enfrentar nesses momentos de fitna, existem alguns aspectos que são importantes que nós temos que fazer. Portanto, momento de corrupção, momento de intriga, momento onde nós podemos falar de um teste, de tribulação, de castigo, existe algo que nós temos a fazer para que este castigo, se for, ou este teste deixe de existir, ou para que Allah subhanahu wa ta'ala alivie a situação que as pessoas possam estar a enfrentar. Portanto, nós iremos mencionar nesta lição, os detalhes desses hadiths que nós aqui mencionamos, que vamos juntar com o capítulo que nós demos início, que é relacionado ao fitna. Primeiro será o hadith que fala do uso da mão, da língua e do coração, na mudança do mal, da coisa errada, de uma coisa feia que está a acontecer. Então nós impedirmos aquele mal através das nossas mãos ou através da nossa língua, ou o mínimo é pelo menos sentir no coração que se trata de uma maldade. E conforme disse, mediante situações do gênero, nós temos que ordenar a prática do bem, elucidar a prática do bem e impedir a prática do mal. E se nós não fizermos isso, se nós não chamarmos para o bem, não impedirmos o mal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o castigo irá alcançar a nós. E quando o castigo alcançar a nós, conforme o versículo que nós mencionamos na aula passada, o castigo de Allah, quando vier, não escolhe, abrange a todos. Todos serão abrangidos neste castigo, e no dia do juízo final as pessoas serão ressuscitadas consoante as suas intenções. Portanto, o primeiro hadith que é relacionado ao uso da mão, da língua, do coração ou dos meios possíveis para impedirmos o mal. O hadith foi narrado por Tariq bin Shihab, rahimahullah. Ele diz que a primeira pessoa que começou fazendo o khutbah antes do salat no dia de Eid é Marwan. Portanto, nós sabemos, no dia de Eid nós primeiro fazemos salat, depois o khutbah que é feito. O Marwan fez primeiro o khutbah e depois fez o salat. Portanto, quando ele quis fazer isso, um homem levantou e disse para Marwan: Khalafta sunnah, você está a fazer algo contra o sunnah, porque não é assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Então ele respondeu:
ou fulano, turika ma hunalika. Isso você está a dizer, isso já foi deixado, está ultrapassado. Não é? Vamos fazer assim agora. Então Abu Sa'id, tendo em conta que Marwan era o governador naquele tempo, então o Abu Sa'id, radiallahu anhu, que era um sahabi, ao deparar com a situação onde alguém estava a fazer algo contra a Sunna e ele chamou a atenção, este indivíduo chamou a atenção a que ele estava a fazer algo contra a Sunna. Esta pessoa que estava a fazer algo contra a Sunna era um governante, tinha poder coercivo, tinha tantos poderes. Mesmo assim, quando o homem viu que este governante está a fazer coisa errada na religião, ele logo chamou a atenção de que, olha, você está a fazer algo contra a Sunna. Então, Abu Sa'id radiallahu anhu, ao deparar com esta situação, ele disse: "Amma hadha faqad qada ma alayhi." Quanto a este indivíduo, ele cumpriu com o dever que está sobre ele. Ele tem um dever que é de chamar o bem e impedir o mal. Ele disse: eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, falyunkirhu biyadihi." Esta narração de Tirmidhi vem falyunkirhu biyadihi, que aquele que vir uma maldade, que rejeite esta maldade, este erro, este mal, através das suas próprias mãos. Use a sua mão, conforme a narração do Bukhari e do Muslim, falyughayyirhu. Essa narração de Tirmidhi vem falyunkirhu. Falyughayyirhu, se optar pela corrigir esta ação, trocar esta ação através da sua mão. Viu alguém está a fazer o mal? Então você troque aquela ação, usa força, se você puder, usa as tuas mãos para impedir aquele mal. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. E aquele que não consegue fazer isso, pelo menos use a sua língua, conforme o sahabi fez. Ele usa a sua língua para chamar a atenção àquele que estiver a praticar o mal. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Se não consegue usar a mão, não consegue usar a sua língua, então pelo menos que sinta no seu coração, não é? Que sinta no seu coração que se trata de um mal. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Este é o imã mais fraco. Este é a fé mais fraca. Aquele que não consegue trocar, não consegue impedir através das suas mãos, através da sua língua. Ele pelo menos sentir no coração, este imã é fé mais fraca. Porque se o imã, a fé deste indivíduo fosse forte, ele impediria através das suas mãos, através de palavras, não é? Conforme o hadith mencionou. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. O melhor jihad que a pessoa poderá fazer é proferir a palavra da verdade, por mais que seja em frente de um rei injusto ou tirano. Portanto, este sahabi viu que se tratava de um governante, mesmo assim ele corrigiu, ele chamou a atenção para que fosse praticado de acordo com a Sunna. Isto, quando nós falamos deste exemplo, há pessoas que deixam de praticar a Sunna ou praticam o bid'ah e ficam a praticar o bid'ah alegando que eu estou numa situação de necessidade. É imam do masjid, ele faz coisas que não têm bases na Sunna, simplesmente para agradar aquelas pessoas que são responsáveis do masjid, agradar a direção do masjid, que nem sequer têm conhecimento da Sharia. Infelizmente, hoje são essas pessoas que querem estar à frente do masjid, até mandar nos alimos, controlar o horário do salat, controlar todos os assuntos que não têm a ver com a administração do masjid. São coisas que têm a ver com alimos, pessoas que estudaram. Nós vemos que essas pessoas estão lá a querer mandar naquilo que não sabem. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este é um dos sinais do Qiyamah. إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Quando esses assuntos forem entregues, forem deixados na mão daqueles que não têm competência, então não há mais nada a fazer senão esperar o Qiyamah. Portanto, nós não podemos. Aquele que é defensor da verdade e do haqq,
Ele não vende a sua religiosidade em troca de algo mundano. Conforme o hadith de ontem, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ao amanhecer é crente, ao anoitecer é descrente. Ao anoitecer é crente, ao amanhecer é descrente, ele irá fazer isso vendendo a sua religiosidade em troca de algo mundano. A pessoa começa a fazer bid'ah, inovações no masjid, como imam do masjid. Por quê? Porque ele quer ganhar salário. Ele diz: olha, eu dependo deste salário, se eu for aqui expulso, eu não terei como sustentar a minha família. Então você está a vender o teu akhira, o teu din, em troca de algo mundano. Vai procurar outra coisa, vai fazer outra coisa, do que estar a vender a sua religião e ainda se orgulhar: olha, eu estou numa situação de necessidade. Não é nenhuma situação de necessidade vender a sua religião, não é? E atribuir isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isto é grave. Nós não podemos fazer isso. Outro aspecto é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que se nós não impedirmos o mal, não elucidarmos a prática do bem e impedir o mal, Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar castigo para nós. Hadith foi narrado por Huzaifa ibn al-Yaman, que era o companheiro que tinha o conhecimento dos segredos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu juro por aquele ser em cujas mãos está a minha vida, la ta'murunna bil ma'ruf, vocês devem ordenar a prática do bem e devem impedir a prática do mal, ou brevemente Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar um castigo sobre vós, ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, e vocês vão chamar Allah, vão invocar Allah, vão pedir ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala não irá aceitar as vossas preces. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, na situação em que a pessoa não ordena a prática do bem e não impede a prática do mal, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala poderá vir, conforme vários hadiths que nós podemos mencionar. Abu Bakr Qais bin Abi Hazim, ele narra de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ele diz que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu disse: Ayuha nas, innakum taqrauna hadhihi al-aya. Oh gente, vocês recitam este versículo do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Ó crentes, cuidai de vós próprios, que aquele que estiver bem guiado, os que estiverem desviados não serão capazes de vos desviar. Aqueles que estão desviados não serão capazes de vos prejudicar. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Aqueles que estão desviados não serão capazes de vos prejudicar se vocês estiverem bem guiados. Se vocês forem agir como foram ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém será capaz de vos prejudicar. E ele diz: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول, eu escutei o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: Inna an-nasa idha rawu zalima, quando as pessoas virem o injusto, falam ya'khudhu ala yadihi, e eles não usarem as suas mãos impedindo essa injustiça, não segurarem a mão desses injustos, não impedirem a injustiça, aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqab minhu, em muito pouco tempo Allah subhanahu wa ta'ala irá os abranger, no castigo dele, sobre essas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala irá abranger os que não impedem a prática do mal, e essas pessoas serão também abrangidas no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este hadith, mais uma vez, mostra-nos que o dever não é simplesmente nós termos uma boa conduta. Para além de termos uma boa conduta, nós temos que também impedir a prática do mal. Nós temos que impedir a prática do mal. Como é que podemos impedir? Várias formas. Uma delas é trabalhar o coração das pessoas, conversar com as pessoas, mostrar a eles que as pessoas estão a praticar coisa errada. Conforme o hadith diz, se você trabalha o coração desta pessoa, o propósito será alcançado, porque ele vai deixar de fazer as coisas com conhecimento de causa e não vai abandonar aquela ação simplesmente por estar na tua frente. E quando nós fazemos isso, estaríamos em conformidade do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ala wa inna fil jasadi la mudghah idha saluhat saluha al jasadu kullu. No corpo humano existe uma porção de carne. Se esta porção estiver perfeita, o corpo todo
estará perfeito, e esta porção de carne é o coração. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de agirmos em conformidade aos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.